Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma segunda de primeira. Essas semanas a gente está tratando aí sobre multiplicação, a gente está entendendo, percebendo, aplicando alguns princípios bíblicos que Jesus deixa para os seus discípulos, aquela multidão e todos que participaram ali da multiplicação dos 5 pães e 2 peixes. E hoje a gente vai falar aqui sobre o versículo 39 e o versículo 40. Esses versículos vão dizer assim: Então Jesus lhe ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a elva verde. E fizeram repartir-se em grupos de 100 e de 50. Hoje o princípio que a gente precisa aprender e aplicar na nossa vida para que a gente tenha sucesso em relação à multiplicação em todas as áreas da nossa vida é organização. Sim, de fato, a gente precisa perceber, entender, compreender o que a gente precisa organizar na nossa vida para que a multiplicação aconteça. Jesus podia muito bem ter pego aqueles pães e peixes de forma aleatória e começado ali o processo de multiplicação e repartir aqueles pães. Mas não, Jesus prefere organizar primeiro. Assim, impulsionando seus discípulos a entenderem e a perceberem que não existe multiplicação de fato sem a organização. Eu trago para a mesa e para o nosso entendimento mais um princípio bíblico que tem base nisso. Ser fiel no pouco, que no muito te colocarei. Fidelidade ali não está ligado simplesmente à compreensão ou entendimento de que, de fato, a nossa percepção de que entregar ou colocar ou ofertar, entregar, dizimar, né? Separar, primiciar a Deus o que é devido. Mas sim, a fidelidade é uma palavra que pode ser substituída ali por conhecimento pleno do lugar do dinheiro. Sim, colocar os talentos nos seus devidos lugares, é, empreitar o dinheiro no seu lugar devido. Tanto é que quando Jesus, na parábola dos talentos, vai explicar isso, ele vai dizer: era melhor que desse aos bancos ou aos banqueiros, porque assim, quando voltasse, recebesse os juros que é devido a essa importância. Perceba que a organização é a base da prosperidade. Não existe prosperidade sem organização. Então há tempo de você parar, perceber, entender, compreender e, de fato, colocar as coisas na sua vida no teu devido lugar. Vamos organizar a nossa vida. E a partir da organização, depois, o próximo versículo é sim um princípio, que é o versículo de que Jesus pega os 5 pães e reparte entre eles. A organização ali se dá, no versículo de número 40, de duas formas: grupos de 100 e grupos de 50. Antes de falar dos grupos de 100 e grupos de 50, eu preciso deixar algo bem claro para você nesse entendimento. O texto vai dizer que havia muita elva ali. Isso é interessante porque elva verde e olhar um campo verde é a percepção de que a vida existe. Numa filosofia bíblica, elva verde é a vida, símbolo da vida. E aí quando Jesus pede-os para assentar-se sobre a elva verde, a lição que nos é dada, que a gente não precisa organizar uma parte da nossa vida, não. Eu conheço pessoas que são excelentes trabalhadores, mas são péssimos gestores de recursos. Ganham muito dinheiro, mas também gastam muito dinheiro. Existem pessoas que são ótimos ganhadores de recursos e conseguem
de forma absurda, ganhar muito dinheiro por dia, meses, semanas, mas deixam de organizar a sua vida emocional. Não cuidam das suas famílias, não tratam seus filhos bem, não têm amor para as pessoas, não tratam as pessoas bem, não tratam as pessoas bem. Dificuldade de se relacionar e fazer network. Perceba que a organização, ou a base, ou que precisava se assentar ali, não é a respeito do milagre ou da multiplicação em si. Jesus podia ter falado: tá bom, traz alguns potes aqui, alguns cestos aqui, que eu vou colocar esse peixe e esse pão no cesto. Não. O princípio da multiplicação está em acalmar, em descansar, em organizar de forma coerente, de, em paz, em tranquilidade, em assentar-se. É interessante porque a gente, quando se relaciona e a gente está em família, principalmente em casal, de repente a resposta para uma questão absurda que você tem, um problema que você não está conseguindo resolver, está na mão do seu cônjuge que dorme contigo do seu lado. E você não consegue resolver essa situação que para você é tão difícil, porque você não consegue parar, sentar e ouvir e perceber que a sua esposa, ou ao contrário, o seu esposo, tem a resposta para uma questão que é tão difícil para você. Compartilha os teus problemas com quem compartilha a vida com você. Compartilha as suas questões, as suas dificuldades com quem compartilha a vida com você. Às vezes, você tem uma informação que você acha que é soberana, plena, ímpar. Você chega e pensa, de fato, essa é a melhor solução. E aí a sua esposa tem uma informação que ela aprendeu com o seu pai há 30 anos atrás, que traz uma solução muito mais simples, muito mais imediata e muito menos custosa para uma situação que a vida proporciona para vocês dois. A gente não aproveita a presença das pessoas, a gente não aproveita a solução que vem das pessoas, a gente não aproveita as micro mentorias que nos cercam. A gente quer sempre resolver sozinho, a gente se acha até super-homem. De fato, a gente precisa se assentar sobre a alva verde e perceber que aquela pessoa estava ali. É uma informação que a pandemia nos trouxe, né? É, é um meme, é uma piada de internet, mas os maridos, por estarem em casa, por causa do afastamento social, perceberam que a sua esposa morava na mesma casa do que eles, seus filhos moravam na mesma casa do que eles. E aprenderam lições ímpares, lições extraordinárias, só por, de repente, ensinar a lição de casa para os seus filhos. Oportunidade que a falta de organização às vezes não nos proporciona. E por último, mas não menos importante, a forma em que Jesus organiza em grupos de 100 e grupos de 50. Isso nos dá ideia, em gestão empresarial, de supervisão, grupos de 50 e grupos de 100, ideia de gerenciamento. Gerenciamento é diferente de supervisão. Supervisão é olhar e perceber se está sendo feito da forma que foi proposto. Gerenciamento é olhar e dar direção a como precisa ser feito. E essa precisa ser a nossa oração ao Senhor. Senhor, organize a minha vida em grupos de 100 e grupos de 50. Eu preciso perceber se a minha vida está andando da forma que o Senhor escolheu que ela andasse. E também ter habilidades o suficiente para propor a direção que o Senhor quer que a minha vida tome. Espero que você tenha gostado dessa palavra, que essa segunda de primeira
tenha falado muito forte ao teu coração. Fique com Deus, um beijo no coração e tchau, tchau.